Olá! Começa agora o episódio 57 do Ora Bolas. No episódio de hoje vamos falar da história do Brasileirão. Toca a vinheta, Filo. Valeu, Maria! Começa agora o episódio 57 do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou Henrique Gonçalves, o sem apelido. E hoje, então, futebol brasileiro fazendo a sua volta aqui ao nosso podcast pela primeira vez desde o episódio 50. A gente viajou o mundo aí, fomos pro Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, fomos até o Japão. E agora voltamos para falar de Campeonato Brasileiro, aqui no episódio 57. Mas antes de começar, aproveitar para dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente está com @orabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas de streaming, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e YouTube. Então aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, dá um subscribe na gente nas plataformas de streaming e, mais importante do que tudo isso, é você repassar o nosso podcast aí pros seus amigos, primos, familiares, conhecidos, pessoal que você encontra na fila do pão, na hora de tomar o cafezinho, qualquer pessoa que você puder repassar o podcast já ajuda. Beleza, galera? Jacaré saindo da fila da vacina. E quem repassar vai ganhar um prêmio que é o nosso agradecimento e um abraço quando puder, né, abraçar de novo as pessoas. E uma foto do Henrique de cueca. Ó! Opa, aí vai chover divulgação. Autoestima é tudo, né? É importante, né? Mas então é isso, né, pessoal? Hoje aqui, episódio 57, a gente fala um pouco do Campeonato Brasileiro e de como começou o Campeonato Brasileiro, na verdade. Acho que a gente conhece bem aí, já que teve muita, né, mudança, principalmente nesse começo. Mas hoje a gente resgata um pouco lá atrás, falar um pouco do começo do futebol no país e como que evoluiu para o campeonato que a gente tem hoje. A gente vai ver aí que ao longo dos anos foram muitas mudanças no Campeonato Brasileiro. E agora no presente a gente finalmente atingiu certa estabilidade, mas foram décadas aí de muita confusão dessa turminha do barulho, da CBD e da CBF. E a gente preparou também um segundo bloco bem interessante aqui pra vocês. Então já fica aqui o nosso teaser. E essa que foi mais uma sugestão de ouvinte nosso, né? O Tomás Pelegatti, o grande Tom, sugeriu aí que a gente contasse a história de toda essa grande confusão, essa bagunça, né, que é o Campeonato Brasileiro aí desde o início, vários modelos, várias formas, né? Antes de existir Campeonato Brasileiro, várias competições e uma história bem recheada aí de coisas pra gente contar. É digna de sessão da tarde, né? Porque é um belo pastelão. O Tomás, que é palmeirense, né? Então ele acabou saindo bem nessa confusão aí, que é o Campeonato Brasileiro, ganhou 2 títulos no mesmo ano, né não? Por isso que ele queria contar essa história, né? Pra lembrar aí que o Palmeiras é o maior campeão. O maior beneficiado aí dessa confusão toda. O futebol no Brasil surgiu lá nos anos 1800 ainda, né? E em 1901 já teve até o que acabou sendo considerado o primeiro torneio, entre muitas aspas, tá? Oficial do futebol. Em 1901, na verdade, teve um jogo entre paulistas e cariocas. Era o time do Rio contra o time de São Paulo. Esse jogo foi algo tão marcante, assim, considerado tanto sucesso, que vários times foram criados a partir desse jogo. Inclusive, dizem que o Fluminense teria surgido daí e até como homenagem ao time do Rio, né? Seria o time Fluminense, já que Fluminense é o nome dado a quem nasce no estado do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, 1902, foi quando começou também o Campeonato Paulista, que acabou sendo o primeiro campeonato oficial de fato do Brasil. São aí já, então, quase 120 anos de história do Campeonato Paulista. Mas a verdade é que ao longo de todas as primeiras décadas, criar competições maiores e mais nacionais era uma dificuldade muito grande, principalmente porque ainda não era fácil você cruzar o país, era ainda uma logística muito complicada e além disso, além de ser complicada, o esporte não era lucrativo ainda, então também não é como se os times tivessem dinheiro.
As primeiras tentativas de ter um campeonato mais abrangente foram em 1914, quando criaram a Federação Brasileira de Esportes. Esse projeto aí durou bem pouco, na verdade durou 2 anos só, e aí criaram depois a Federação Brasileira de Futebol, mas mostra aí as primeiras tentativas de você criar uma federação brasileira, e ambas as federações aí, a Federação de Esportes e a Federação de Futebol, elas tentaram ser reconhecidas pela FIFA e não conseguiram. Não deu certo e acabaram aí sendo dissolvidas quando foi criada a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que é de 1916, 2 anos depois, e que foi, inclusive, quem organizou a seleção brasileira nas primeiras Copas do Mundo. Até o Tri de 1970, na verdade, se você olhar o escudo ainda é da CBD, né? A CBF ela é de 79 só. A CBD foi quem começou a tentar unificar o futebol no Brasil. E com isso, eles começaram a criar campeonatos interestaduais. Só que ainda era muito difícil criar campeonatos nacionais, né? Então existia o Rio-São Paulo, o interestadual, que era um triangular aí entre cariocas, paulistas e gaúchos, e os próprios jornais da época e basicamente todo o povo começou a chamar os times de campeões brasileiros, de fato, quando esses times venciam esses interestaduais, né? Se for considerar assim, já que a CBF agora aceita tudo, né? O Clube Atlético Paulistano é o primeiro campeão brasileiro, em 1920. Inclusive, o torneio era chamado de Torneio dos Campeões. Esse aí vale tanto quanto o Mundial do Palmeiras, né? Pois é, né? É que nem americano, né? Que ganha lá o título deles e fala que é campeão mundial. Então, né, o campeão aí de 3 estados pode ser considerado campeão brasileiro. E foi assim também que foi criado o torneio Rio-São Paulo, como eu disse. Rio-São Paulo que durou aí até os anos 2000, né? 2002 foi a última vez que ele ocorreu e, assim, acabou caindo, só que lá nos anos 30 era considerado quase que como um campeonato nacional também. Inclusive, até na criação das seleções, né, existia uma rixa aí de ser uma seleção com representantes do Rio ou de São Paulo, até para as primeiras Copas do Mundo. Lembrando, né, que como a gente também já citou aqui em outros episódios, antigamente as seleções não tinham convocação, que nem a gente tem hoje em dia, e elas eram representadas ou por um time forte do país, ou aqui no caso do Brasil, muito por times dos estados, né, aquela seleção estadual. Exatamente, e isso leva aí até o torneio que acaba sendo o mais marcante dessa fase pré-campeonato brasileiro, e que é o único torneio brasileiro de fato, que é o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Né? Então os estados eles faziam aí combinados dos jogadores dos seus times e mandavam para essa competição que começou lá em 1922, que então na época era realmente a maior competição do país, mas ela durou até 87. Ou seja, ela aguentou bastante aí, foram 30 edições e realmente marcou a época na história do futebol brasileiro. No início ela era disputada anualmente, começou só com 7 participantes, ao longo dos anos foi crescendo até chegar a 24 estados, e ela era disputada anualmente até 29, e depois foi praticamente todos os anos até 1956, e aí que começou a ser um pouco mais espaçada, que a gente vai ver aí daqui a pouco, que é quando começam a ser criadas novas competições, né, para serem campeonatos brasileiros de fato. E essa competição, ela acabou naquela época acirrando a rixa entre os estados e, como o Filó falou, acabou sendo parte do que causava essa convocação para a seleção brasileira sendo só de representantes de um único estado, né? E assim se seguiu por boa parte aí da década de 20, de 30. Acho que só na volta da Segunda Guerra Mundial mesmo é que a gente vê um pouco mais de ênfase na seleção em vez dos clubes. Né, até com a Copa de 50, como a gente já comentou aí no episódio 50, que foi o grande catalisador, acho, o grande impulsionador aí do futebol brasileiro, né, para os anos seguintes. E esse campeonato de seleções estaduais, embora muito bem sucedido, ele acabou se desgastando porque os clubes começaram a reclamar muito de ceder jogadores para esses torneios das seleções estaduais, e assim perder esses jogadores para os campeonatos que disputassem e também perder a chance de fazer amistosos com os jogadores, porque os amistosos ainda eram a maior fonte de renda dos clubes na época. Por isso que
existiam muitas excursões pela América do Sul e até pela Europa de alguns clubes. E esses clubes, então, cada vez que tinham que ceder jogador para esses campeonatos de seleções estaduais, eles deixavam de ganhar dinheiro, eles se prejudicavam, corriam até risco de lesões dos jogadores, né? E aí, em 1941, finalmente, toda a prática do futebol no Brasil foi unificada em torno da CBD, a Confederação Brasileira de Esportes. E aí, ao longo dos anos 40 e 50, continua Rio-São Paulo e esses outros torneios regionais, continuam os estaduais, óbvio. E embora o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais tivesse continuado aí até a década de 50, como eu falei, ele foi cada vez mais perdendo força e ganhando mais críticas dos clubes. E a CBD, então, percebeu que precisava fazer algo, né, e criar uma competição de fato nacional. Justamente, né? Como o Henrique falou, em um primeiro motivo que levou a CBD a pensar em organizar um campeonato nacional foi o descontentamento dos clubes, né? Mas um segundo motivo era uma questão que a gente já falou até no nosso episódio 5, quando a gente contou aí a criação da Libertadores, a criação da Conmebol, era que o futebol em outros países da América Latina estava muito mais nacionalizado, centralizado do que o futebol brasileiro naquela época. E além disso, né, na década de 50, começaram a surgir os campeonatos continentais. Como a gente comentou no episódio 5, surge em 1955 a Copa Europeia, né, que viria a ser o que é hoje a Liga dos Campeões da Europa, e também é por volta dessa época que a Conmebol começa aí a mexer os palitinhos para criar a Libertadores, né, que no começo tinha o nome de Copa dos Campeões das Américas, mas que depois viria a ser a Libertadores. Com a criação desse campeonato sul-americano, a CBD se vê numa situação meio complicada porque ela não tinha um torneio para definir quem era verdadeiramente o campeão brasileiro, que aí sim se classificaria para esse torneio sul-americano. Então isso, junto com a pressão dos times para a criação de um campeonato nacional, leva então a CBD em 1955, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol, a aprovar a criação da chamada Taça Brasil. Mas a primeira edição aconteceria somente em 1959, porque o calendário aí da CBD já estava definido para os anos de 55 a 58, e também, né, 58 foi aí ano de Copa do Mundo, né, o Brasil foi campeão, tudo isso. Então eles decidiram começar no ano seguinte, em 59. E o regulamento inicial da Taça Brasil era interessante porque ele reunia, na verdade, os campeões dos campeonatos estaduais. Então você tinha primeiro que jogar o seu campeonato estadual, quem ganhasse o campeonato estadual podia então competir pelo campeonato nacional. E até no começo, os campeonatos paulista e carioca eram os mais fortes no Brasil naquela época, então os campeões paulista e carioca já entravam nas semifinais da Taça Brasil, enquanto os campeões dos outros estaduais tinham que primeiro batalhar dentro da sua própria região. Então era interessante porque, por exemplo, o primeiro campeão brasileiro, que foi o Bahia, em 1959, ele teve que ganhar o Campeonato Baiano. Aí as primeiras partes da Taça Brasil eram só contra outros times do Nordeste, então ele meio que se tornava o campeão do Nordeste, e aí ia para as semifinais, onde então ele poderia enfrentar ou um time paulista ou um time carioca. E como eu falei, o Bahia foi o primeiro campeão em 59, o Palmeiras foi o segundo campeão em 1960, e depois disso a gente viu a hegemonia do Santos, né? O Santos foi pentacampeão seguido do Campeonato Brasileiro, de 61 a 65, e chega também à final em 66, mas perde para o Cruzeiro. Com aquele time também, né? A gente falou sobre esse time no episódio sobre Santos e Palmeiras. Eram dois times muito fortes na década de 60. O Santos, obviamente, liderado pelo Pelé, mas também com outros grandes craques, como Pepe e Coutinho, entre outros. Tanto o Santos quanto esse time do Palmeiras, aí, campeão em 1960, que ficou conhecido como Academia de Futebol, já foram citados aqui no nosso podcast. Então, se você quiser escutar um pouco mais, pode voltar lá e escutar o episódio 33. E o Botafogo que mais uma vez se ferra aí, né? Porque o timaço que eles tinham pegou justamente essa era aí que tem vários outros timaços no Brasil. E aí, chegando em 1967, é quando começa aí um dos períodos mais confusos do futebol brasileiro, né?
Em 67, o que era o torneio Rio-São Paulo, ainda sob a organização das federações estaduais do Rio e de São Paulo, foi ampliado. Ele expande e inclui times do Rio Grande do Sul, Minas e Paraná e passa a ser chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, um nome aí que ficou famoso recentemente no Brasil, nome infame, né, para muitos. E como esse torneio Roberto Gomes Pedrosa reunia aí os principais times do Brasil, esse torneio acabou ganhando também na época uma importância de um campeonato nacional. Então a gente teve em 67 e também em 68, 2 anos, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi essa expansão aí do Rio-São Paulo, que o campeão se considerava campeão nacional. E a gente teve também a Taça Brasil, que continuou acontecendo, sendo organizado pela CBD, que também era um campeonato nacional. Então a gente teve 2 campeonatos nacionais coroando campeões brasileiros, né? E o interessante é que em 67 o Palmeiras ganha os 2 torneios. E nessa reforma recente aí que a CBF fez dos títulos que contam para o Campeonato Brasileiro, Palmeiras então acabou ficando com 2 títulos nacionais no mesmo ano, em 67, justamente por causa dessa situação, né? E essa expansão aí do torneio Rio-São Paulo, que foi quase que uma afronta aí das federações estaduais, né, especialmente do Rio e de São Paulo, mas também com as do Sul, Minas, a esse novo torneio que estava sendo organizado pela CBD, a Taça Brasil, que muita gente reclamava já, não achava que era um formato muito bom. Cria-se então esse torneio Roberto Gomes Pedrosa e gera esse asterisco gigante aí na história do futebol brasileiro, que acaba sendo uma coisa muito confusa até hoje. E aí em 68 a gente ainda tem esse formato com os 2 torneios nacionais, mas em 68 o Santos ganha o Robertão e o Botafogo ganha a Taça Brasil, então a gente pelo menos não tem o mesmo time ganhando os 2 torneios. E aí, ainda em 68, no mesmo ano, a CBD então passa a organizar o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e no ano seguinte, né, em 1969, muda o nome do torneio para Taça de Prata, e então a Taça de Prata se torna o único torneio nacional reconhecido no país. Eu queria saber por que eles acharam legal botar a taça de prata e não de ouro, né? Você ganha o 2º lugar. Não faz muito sentido pra mim não, mas tudo bem. Nada disso faz sentido no fim das contas, né? Então, quem sou eu pra julgar? Você tá falando dos organizadores do futebol brasileiro, né, cara? Não pode esperar muita coisa. Justamente, né? E com a criação da Taça de Prata, chega ao fim a Taça Brasil, que durou aí 10 anos, com 5 títulos do Santos, 2 do Palmeiras, 1 do Bahia, 1 do Cruzeiro e 1 do Botafogo. E aí então, chegando na década de 70, com o sucesso e a popularidade que foi o torneio Roberto Gomes Pedrosa, aliado ao título do Brasil na Copa de 70 e também à influência política do governo militar da época, a CBD começa a pensar se vale a pena fazer uma grande reestruturação do futebol nacional. Uma das principais críticas ao formato vigente do Campeonato Nacional, que vinha especialmente da revista Placar, era justamente em relação ao formato do torneio, que era ainda muito baseado na classificação dos times a partir dos torneios estaduais. Defendia-se que deveria haver uma organização do Campeonato Nacional que reunisse os principais times do país, né? Como é hoje, assim, basicamente, né, com divisões em que você tivesse ali na primeira divisão um grupo do que seriam os melhores times do país e não uma classificatória vindo dos torneios estaduais. Além disso, além dessa pressão aí, em especial da revista Placar, que era muito influente, houve também uma pressão do governo militar. Devido à grande popularidade do futebol no Brasil, de novo, impulsionado pela Copa de 70, né, o Brasil tricampeão, o governo militar enxergou nessa criação de um novo campeonato brasileiro uma excelente oportunidade para promover o ufanismo e essa imagem de integração nacional, que vinha aí ao encontro do Plano de Integração Nacional, né, que estava sendo posto em prática aí no começo da década de 70. E a gente já falou bastante também aí da relação do futebol brasileiro com o regime militar, com a ditadura militar, no nosso episódio 10, quando a gente falou da seleção de 70 e do tricampeonato brasileiro. Aqui nessa época, com essa reestruturação do futebol nacional,
esse apoio do governo militar foi importante porque uma das principais razões que os clubes não queriam aí um campeonato brasileiro mais estruturado, né, com mais jogos, porque naquela época você tinha, de novo, os campeões estaduais e você fazia jogos de ida e volta contra os campeões estaduais de outros estados. Então eram poucos jogos, poucas viagens. Ainda na década de 70, era muito caro você estar viajando, em especial toda semana, para enfrentar times do país inteiro. Então, o que o governo militar fez foi, através do Ministério da Cultura, ajudar financeiramente a CBD e os clubes para que assim eles pudessem organizar esse novo Campeonato Brasileiro realmente mais nacional e também, né, dessa forma, vender aí a propaganda do governo militar, né, que está ajudando o futebol, tudo isso. E com isso, o poder financeiro público passou a custear os traslados e as estadias dos clubes, né, durante o Campeonato Brasileiro. Em uma reunião realizada no dia 4 de fevereiro de 1971, a CBD anunciou a criação de um novo Campeonato Brasileiro com a proposta de dar oportunidades diretas para times do país inteiro. E esse Campeonato Brasileiro aí, que começou em 71, era o que até recentemente, né, era considerado aí o primeiro ano do Campeonato Brasileiro, antes desses torneios que eu já falei, né, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, Taça de Prata, serem reconhecidos agora recentemente também como campeonatos brasileiros, né? Exatamente, né? E essa confusão aí, mais uma dos organizadores do futebol brasileiro, começou pelo nome mesmo, porque na época esse campeonato era conhecido apenas como Campeonato Nacional de Clubes, e ele ficou com esse nome até 1976. Só em 76 que a edição de 1971 passaria retroativamente a ser conhecida também como Campeonato Brasileiro, e por muito tempo o primeiro título brasileiro, aí como o Tanque disse. A edição de 71, que a gente acabou não falando aqui, foi vencida pelo Atlético Mineiro, como o pessoal lá de Minas sabe muito bem, né? O Atlético ganhou em 71 e tá batalhando ainda para ganhar o segundo título, mas o Atlético por muito tempo foi considerado o primeiro campeão brasileiro, né? E ficou só nesse, quem sabe aí 2021, né, o ano do Galo, né? 50 anos do seu título, quem sabe eles não copiam aí o Milwaukee Bucks da NBA, que acabou de ser campeão, 50 anos depois exatamente também conseguindo seu campeonato. O Atlético vai ser campeão depois de 50 anos com o Hulk fazendo 50 gols na final, que nem o Antetokounmpo lá na NBA. Quer dizer que até os apelidos aí, né? Exatamente, né? O Hulk é o nosso Brazilian Freak, né? O monstro. E é por causa desse momento também, né, de transição aí dos campeonatos e depois o nome mudando do passado e o que passava antes não contava, que surgiu toda essa polêmica até hoje aí dos grandes títulos, que o Tanque também já citou, que o Palmeiras tem 10, que tem gente que não concorda, mas que são aceitos. O Santos também ganhou todos esses títulos aí da época do Pelé. E muitos jornalistas também dizem que foi por causa dessa mudança de nome aí em 76 e também do novo campeonato de 71, que o futebol brasileiro acabou deixando para trás a sua história, né, durante décadas, e essa história que só voltaria a ser recuperada exatamente em 2010, com a inclusão de todos esses torneios antes de 1971 como títulos brasileiros. E falando desse primeiro campeonato brasileiro, na época conhecido como Campeonato Nacional de Clubes, a partir de 71, realmente o campeonato se tornou mais nacional, com participantes de vários estados, não só dos estados que eram considerados principais no futebol, como Rio, São Paulo, Minas, Bahia. Por causa disso, aumentou seu número de equipes de 17 para 20 em relação ao ano anterior. Também foi o surgimento da segunda divisão no Campeonato Brasileiro, embora ainda não tivesse nem promoção nem rebaixamento, como a gente tem hoje em dia, pelo menos por critérios técnicos não tinha, né? Mas, de certa forma, acabaram havendo promoções. Por exemplo, para a temporada de 72, o vice-campeão da segunda divisão em 71, que foi o Remo, acabou jogando a primeira divisão em 72 e não o campeão da segunda divisão, que tinha sido o Vila Nova. E essas confusões eram bem recorrentes nessa época. Era uma festa, né? Você convida um time, deixa o time subir e não tinha muita consequência da posição que você ficava. E a gente sabe que isso aí não acabou por aí não, né? Os anos 90 também teve mais umas festas de convidar time a subir ainda. Vamos chegar lá, mas a gente sabe de quem a gente está falando, né? E o campeonato seguiu nesse modelo, e até que em 1975 a gente teve a saída do João Avelange, da CBD, que era o dirigente até então, e ele saiu para ir para a FIFA,
né? Como a gente também já citou aqui em outros episódios, ele teve um papel essencial lá na FIFA e também bem controverso. E ainda nesses anos era um período em que a ditadura intervinha bastante no futebol brasileiro e por isso ela acabou forçando o inchaço do campeonato nacional e também escolheu o sucessor do João Avelange, que foi o almirante Heleno Nunes, que era das Forças Armadas e também teve extrema importância em modificar o campeonato de acordo com o que o governo queria. Justamente, né? E essa questão do rebaixamento aí, de promoção, tudo isso, que por muitos anos não teve fator técnico, né? Muitas vezes acabava acontecendo por influência política do governo militar, que estava querendo. Agradar um militar de certa cidade, alguma coisa assim, aí botava o time daquela cidade na primeira divisão. Justamente. Politicagem, essas coisas que não existem mais hoje em dia, né? Coisas do passado do futebol brasileiro. Não existem nem no futebol nem na política, né? Não, isso, jamais, jamais. Não. E depois, em 1978, a gente teve um título bem interessante, que foi o título do Guarani, que foi o primeiro e até hoje o único campeão brasileiro que é de uma cidade de interior, né? Que não é a capital do seu estado. Guarani, que é de Campinas, né? No interior de São Paulo. E essa questão tanto de não ter rebaixamento formal, quanto da classificação para o campeonato ainda ser muito confusa, né? Isso atrapalhava bastante. Tanto que de 1972 até 1987, os campeonatos estaduais que deveriam ser os classificatórios para o Campeonato Brasileiro, assim como era antes, como o Tanque disse, mas isso também não era assim seguido como deveria, né? E haviam vários clubes que eram convidados para o Campeonato Nacional, mesmo quando eles não iam bem no estadual. Isso no mesmo ano que o campeonato ia acontecer, né? Para aumentar o número de times também por causa dessas influências políticas. Então era realmente uma zona. E 79 foi o ano que marcou o fim da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e por causa disso, no ano seguinte, em 1980, a gente teve a criação da CBF, né, que é o órgão principal do futebol brasileiro até hoje, embora bastante duvidoso. Mas com essa nova entidade na época, o futebol nacional também ganhou um novo campeonato, totalmente reformulado, que foi renomeado de Taça de Ouro. E aí sim, respondendo aquela dúvida do Henrique, né, por que Taça de Prata? Não sei por quê, mas agora eles evoluíram o Campeonato Brasileiro e foi criada a Taça de Ouro. Tá explicado, né? Eles já sabiam o que vinha depois, né? Eles estavam prevendo ainda, vamos fazer a taça de prata antes, que depois bota a taça de ouro e resolvido. A versão alfa e a versão beta, né? Isso. E essa taça de ouro contou com um novo formato, com 2 divisões, e depois, já no segundo ano do torneio, foi criada também a terceira divisão, e também foi criado um novo troféu para ser dado ao grande campeão. Fora isso, não mudou muita coisa, e o sistema continuou igual até 1987, né, o fatídico ano aí do futebol brasileiro, que é sempre centro de muitas discussões, que foi o ano em que a CBF anunciou que não teria condições financeiras de organizar o campeonato nos mesmos moldes que organizava até então. E o pior de tudo é que ela avisou isso só algumas semanas antes, né, de começar o campeonato. Nada mais Brasil, nada mais CBF. E foi quando os 13 clubes de futebol mais populares do Brasil acabaram criando essa entidade que é conhecida até hoje, né, como o Clube dos 13, para organizar o seu campeonato próprio, porque a CBF falou que não podia pagar os custos dos times, e a confusão estava só começando, na verdade, porque esse torneio criado pelo Clube dos 13 recebeu o nome de Copa União. Para piorar tudo, eles queriam conciliar tanto os interesses da CBF quanto os interesses desses 13 clubes, e aí a competição foi dividida em 2 módulos. Esse torneio criado pelo Clube dos 13 foi o módulo verde, e a CBF organizou um outro torneio chamado de módulo amarelo, né? Que seriam como 2 grupos diferentes, ou como se fosse uma primeira e uma segunda divisão. E aí no final ficou determinado que haveria um cruzamento entre os campeões e vice-campeões de ambos os grupos, do amarelo e do verde, e daí sairiam os 2 representantes do Brasil para a Copa Libertadores do ano seguinte, de 1988. E aí que começa, né, essa grande discussão quando o Flamengo, campeão de 87... Fomos roubados. Calma lá. Quando o Flamengo, campeão do módulo verde, e o Inter, vice-campeão, se recusam a participar desse cruzamento, né? Porque eles consideravam que o outro torneio era inferior. E na cabeça da CBF eles foram eliminados por WO, do grande quadrangular final. E, consequentemente, o Sport e Guarani fizeram esse quadrangular com apenas 2 times, jogaram as suas finais entre si. E o Sport se sagrou campeão brasileiro de 87. Mas, antes que o Henrique proteste aqui... Eu vou ficar quieto aqui para não perder a razão. Mas para explicar melhor essa treta toda, né, e quem não tem a cabeça feita, né, poder pensar aí se você considera quem campeão brasileiro de 87,
Oficialmente, pela CBF, o módulo amarelo e o módulo verde, como os dois tinham 16 clubes, eles formavam o Campeonato Brasileiro de 87 com 32 no total. Já para o Clube dos 13, a Copa União, que era o módulo verde, era o campeonato por si só, reconhecido como o Brasileiro de 87. Então, daí que começou essa zona toda. Mas a Copa União, a partir de 2011, passou a ser reconhecida também como um título do Campeonato Brasileiro, até que essa decisão foi revogada pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão que já não era, né, do âmbito esportivo necessariamente. Aí a CBF emitiu uma nota que era um pouco duvidosa, falando que reconhecer o Flamengo não tirava o título do esporte, mas que também não podia ir contra a decisão judicial. Meio que tirando dela da reta ali, falando que poderia considerar os dois como campeões de 87. E essa discussão que dura até hoje, né? As torcidas, como sempre, se provocam por causa disso. A gente aqui do Vasco fala que não é título. O Flamengo fala que não tem discussão, a maioria do Brasil nem se importa muito com isso, entendeu? Então, vocês tirem suas conclusões aí, quem tá ouvindo. A CBF sabe que fez a besteira desde o início, né? E agora ela tenta se eximir aí de culpa, né? Não vou falar mais nada não, quanto a quem é o campeão, que todo mundo sabe a verdade, né? E tudo isso porque a CBF falou que não tinha dinheiro 2 semanas antes do campeonato, né? Então, realmente... E depois resolveu que tinha, né? E também culminou essa treta toda na famosa briga da Taça das Bolinhas lá, que o Flamengo queria porque queria a taça e a CBF não dava pro Flamengo, sendo que a taça é horrível, então não sei nem por que teve aquela briga, e hoje em dia já esquecemos disso aí também. Essa parte aí eu concordo com você, porque realmente quem desenhou a taça também, meu Deus do céu, né? Mas também depois com essa reestruturação aí do futebol, né? O Santos deveria ter ganho a taça de bolinha lá em 60 e não sei quanto. Todo mundo tem uma taça de bolinhas aí pra receber, né? Eu acho que ninguém quer muito, não. Mas uma outra perspectiva aqui em relação a essa treta toda, para muitos times e times pequenos, né, em especial no Rio de Janeiro com o Bangu e o América, o Clube dos 13 acabou sendo um grande golpe, porque foram escolhendo aí esses 13 maiores clubes do Brasil, né, a questão meio politicagem, né, misturado com realmente popularidade desses times. E esses times, a partir de 87 em diante, ficaram na primeira divisão, enquanto outros times que estavam indo bem aí no cenário nacional acabaram sendo relegados para a segunda divisão. O próprio América, ele se recusa a jogar o módulo amarelo, porque ele não aceita ficar aí, né, no que seria a segunda divisão do campeonato de 87. E isso, na verdade, começa aí essa decadência, né, que o América sofreu e que hoje nem na primeira divisão do Campeonato Carioca o América consegue ficar. O Bangu também sofreu muito com isso. O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85 e aqui 2 anos depois, em 87, ele foi de novo relegado aí à segunda divisão e depois disso também nunca mais conseguiu se recuperar. Então, a criação do Clube dos 13, na verdade, teve aí ramificações muito maiores do que a gente acaba pensando. Como sempre, os times menores são quem acaba sofrendo mais. Mas pelo menos essa zona de módulo amarelo e módulo verde foi só em 87 mesmo. Em 88, por causa da confusão na edição anterior, a CBF decidiu fazer um enxugamento aí na quantidade de participantes na segunda Copa União e realizou um campeonato com apenas 24 equipes, né, que foi justamente quando esses times que o Tanque citou acabaram sendo forçados a ir para a segunda divisão. E, além disso, também foi nesse ano, pela primeira vez, que a gente teve o verdadeiro rebaixamento, né, por critério técnico, rebaixamento e acesso da primeira para a segunda divisão, conforme já era exigido pela FIFA há muito tempo, e finalmente o Brasil adotou isso, então desde 88 a gente tem esse sistema. No ano seguinte, 89, o Ricardo Teixeira, famoso, né, assumiu a CBF. Durante a gestão dele, o Campeonato Brasileiro acabou se tornando mais organizado, embora ainda não fosse o ideal. Também conseguiu receitas maiores para os clubes, tanto pelas cotas de televisão quanto pelos patrocínios. Foram bons aspectos aí do Ricardo Teixeira na CBF, embora, como a gente saiba, né, ele sempre, durante todo o seu mandato, estivesse envolvido em diversas denúncias de corrupção. E vale a pena citar aí que o Ricardo Teixeira ele também é genro do João Avelange, né? Então, assim, claramente ele só chegou à presidência da CBF por méritos próprios. Pois é, né? E o bom é que agora, em 2021, a gente também não tem, né, nepotismo aí nos cargos principais aqui no Brasil. Não, assim como acabou essa coisa da politicagem, né? Acabou também o nepotismo, nada disso, tá tudo certo agora. Corrupção também, acabou. Também acabou, não tem mais nada.
A CBF só tem presidente legal agora. Isso. A CBF é que nem o governador do Rio de Janeiro, né? Se não tá preso é porque ainda não descobriram alguma coisa. Você vê que tem um ex-presidente da CBF que ele respeita tanto o Covid que ele não sai de casa em nenhum momento, né? Ele não pisa fora de casa. Mas seguindo aqui, como eu disse, foi uma década razoável para o futebol brasileiro. E a gente passa já para 1999, quando a gente teve um ano também um pouco confuso e foi adotado um novo sistema de rebaixamento, que é semelhante ao que era usado aí na Argentina, em que os dois clubes com as piores campanhas somadas da primeira fase do torneio daquele ano com a temporada anterior, que eram rebaixados, e não só levando em consideração a campanha do próprio ano, né? E essa conta aí que acaba atrapalhando um pouco o sistema, eles viram que não ia dar muito certo, durou só esse ano de 99. E outra confusão que a gente teve nesse ano foi durante a primeira fase da competição, quando descobriram que o jogador Sandro Hiroshi, né, quem lembra dele, ele estava registrado de forma irregular, ele que era do São Paulo, e por causa desse escândalo a CBF decidiu punir o São Paulo, né, e anulou os jogos em que o Sandro Hiroshi participou do campeonato. Só que isso acabou alterando os resultados do campeonato. Com isso, o Internacional e o Botafogo ganharam pontos. E o Botafogo, que seria rebaixado naquele ano, acabou fugindo do rebaixamento. E em seu lugar, o Gama foi para a segunda divisão. E com isso, o Gama acabou processando a CBF, que resultou na CBF não poder organizar a edição do campeonato de 2000. Então, por isso, o Clube dos 13 voltou a tomar as rédeas aí do Campeonato Brasileiro para aquela edição e organizou o campeonato que ficou conhecido como Copa João Avelange, que foi o brasileiro de 2000. E esse campeonato que teve a participação do Gama, que conseguiu na justiça a sua vaga, e teve a participação também do Fluminense e do Bahia. O Bahia que estava na Série B e o Fluminense que iria para a Série B em 2000, depois de ter subido da Série C, né? A gente citou lá o convidado lá atrás, é esse convidado que a gente estava falando. Mais um pouquinho da zona aí, chegando já nos anos 2000. E esse campeonato, né, muito glorioso e um ótimo ano para o futebol brasileiro, porque a gente sabe que quem foi campeão foi o nosso querido Vasco da Gama. A gente que jogou contra o pessoal do módulo amarelo, né? Eu quero dizer que pra mim o campeão desse ano foi o São Caetano, tá? Então... O Vasco não foge da raia, né? Enfrentou os times aí do módulo amarelo de 2000. Não é que nem certos times aí que se recusam e perdem por WO, depois ficam chorando o título e taça de bolinha, entendeu? A gente derrubou até o alambrado para jogar contra o São Caetano. A vontade era tão grande, né? E a Copa João Avelange, que foi o brasileiro de 2000, foi a última grande edição zoneada, né, divertida do Brasileirão. Depois disso a gente não teve assim, mais grandes tretas e confusões. E a última grande mudança no brasileiro foi em 2003, com a adoção do sistema de pontos corridos, que está aí até hoje e é adotado no mundo todo. E já está muito bem estabelecido no Brasil, com os 20 times na Série A, Série B, Série C e a Série D. Finalmente, né, o Campeonato Brasileiro atingiu uma estabilidade e vem aí nos últimos anos sendo bem organizado na medida do possível. Tirando um escambo de arbitragem aqui, né, um árbitro comprado ali, né, mas enfim, são outras histórias. Contando esses escândalos, a gente teve 2005, né, mas fora isso, desde 2005 realmente parece que o Brasil aprendeu a organizar o seu campeonato nacional. Bem rápido, bem rápido. 100 anos aí para organizar, né? E isso até já nos leva aqui ao nosso próximo segmento. Discussões impossíveis. No Discussões Impossíveis dessa semana, a gente propõe diferentes formatos que a gente poderia ter para o Campeonato Brasileiro, não para ficar uma coisa mais justa ou melhor em termos futebolísticos, mas uma coisa mais legal. Basicamente é isso. Mais engraçada, que nem a gente não tem mais tretas no Campeonato Brasileiro, vamos voltar com as tretas de 87, de 2000, essas que são boas, né? Justamente, Eu queria dar a primeira sugestão, que é pegar o regulamento do Campeonato Carioca do ano passado, né? Aquele que eu já esqueci, porque era extremamente confuso e precisa de um cientista aí para adivinhar. Esse aí todo ano é uma surpresa, né? O Carioca a gente não aprendeu como é que organiza ainda não. O brasileiro tá arrumadinho, mas o Carioca ainda é uma zona. Eu queria ver como é que ficaria com o Henrique falou no começo do episódio, né, das seleções estaduais. Como que seria que isso funcionaria hoje em dia? Será que dava para fazer uma seleção carioca, uma seleção paulista, uma seleção gaúcha? Tinha que ter um campeonato estadual, aí você vencia e aí você era a seleção daquele estado?
Ou depois do campeonato estadual, a federação, né, do estado fazia a convocação aí entre os times e formava a seleção estadual. Também seria interessante. Eu tinha pensado nessa convocação também, né? E aí é bom que a do Rio seria bem fácil, né? Que é só você pegar o Flamengo e botar lá pra jogar, resolveu, né? O time já tá entrosado, não tem erro. Pô, Flamengo com Cano. O Cano tinha que jogar, pelo amor de Deus. O Cano é titular em qualquer time do Brasil. Tá bom, justo. Mas assim, deixar na mão das federações estaduais também, né? Sempre complexo, então... Ia ser pra quem paga mais churrasco aí pro presidente da federação, né? Quem sabe o modelo dos esportes americanos no Brasil, a gente já brincou com essa ideia lá no nosso episódio 6 sobre o draft, que a gente propôs um draft no futebol brasileiro. Então, ampliando essa ideia aí, além do draft, a gente poderia ter as franquias, né? Os times divididos aí em 2 conferências e as conferências divididas em divisões. E sempre bom, né? Não ter rebaixamento aí para os times que vivem em fases ruins, que vão melhorar, mas que por enquanto estão ruins. E sempre tem a possibilidade de zona, né? Quando você quiser mudar as divisões, criar um novo time, aí tem o draft de expansão que vai tirar jogador de um time pro outro. Isso aí ia dar muito pano pra manga pros dirigentes brigarem e dar aquela treta gostosa. O que eu queria falar aqui era que eu achei interessante, né? Nesse começo do Campeonato Brasileiro, era que como o Campeonato Brasileiro, na verdade, era organizado quase que como uma Liga dos Campeões, né? Uma Libertadores. Que nem eu falei do Bahia, que foi o primeiro campeão nacional, ganhou o Campeonato Baiano, depois enfrenta outros times do Nordeste, né, e se torna o campeão do Nordeste. Aí depois que você é o campeão do Nordeste, você vai enfrentar os times de outras regiões. Um negócio bem, assim, né, escalada, né. Interessante, não sei, assim, hoje em dia, obviamente, pensar num sistema desse provavelmente não ia colar. E também seria uma forma de você incentivar o esporte em regiões que não são tão populares, né. Além do que, poderia trazer de volta aí os saudosos torneios, né? Como o Rio-São Paulo, que a gente gostava bastante, Copa Sul-Minas e a Copa do Nordeste, que essa sim permanece até hoje. E seria uma forma de fazer esse sistema funcionar. Se fizesse um campeonato regional aí, né, em cada uma das regiões, seria até mais divertido que os campeonatos estaduais. Acho que a progressão natural aqui do futebol brasileiro para as próximas décadas aí, né, talvez um pouco mais, é que eventualmente os campeonatos estaduais deixem de existir. Né? Assim, se você olhar para frente e fazer uma projeção para os próximos 50 anos, eu não acho que daqui a 50 anos com certeza, mas daqui a 20 anos eu acho que talvez já não tenha mais campeonato estadual, né? Muito menos campeonatos aí regionais, nada disso. Acho que cada vez mais vai ser uma concentração nesse campeonato nacional aí, que é uma coisa meio inevitável, assim, acho que é só a natureza do negócio. E a gente pode até olhar aí para os outros países no mundo, né, e ver que, na verdade, só o Brasil tem campeonatos estaduais. Então, realmente, a tendência é essa mesmo. Mas queria propor só mais um formato aqui, que, assim, inspirado aí em competições de automobilismo, né, a Fórmula 1 não faz isso, mas outras competições menores até, que é quando a chegada de uma prova é a largada invertida da outra, né, então... Você chegou aí em último, você larga em primeiro, né? Chegou em primeiro, você larga em último. E poderia fazer isso no Campeonato Brasileiro, né? Assim, o último time do ano anterior, o time que for promovido aí da segunda divisão, ele começa, vamos supor, com 20 pontos, aí o outro 19, 18, 17, 16, até o campeão do ano anterior começa com 1. Dá uma emoção maior aí no campeonato, essa bagunça. É uma boa. Eu achei que você fosse falar que quem ia ganhar o Campeonato Brasileiro era quem terminava em último. E aí eu ia falar que era uma boa ideia, que eu tinha gostado dessa ideia, que aí o Vasco tava na Libertadores todo ano, quase. 3 anos já aí que podia ter sido campeão, né? Nessa última década. Brigando pelo título quase todo ano, pô. Ia ser Vasco, Cruzeiro e Botafogo aí nas cabeças, né? E outra ideia também seria seguir o início lá da Liga de Hóquei, que a gente contou no episódio do Canadá, que também segue um pouco o modelo aí dos cinturões, né, do UFC, do MMA, que é você ter o campeão sendo desafiado aí pelos outros desafiantes, né, no caso. Imagina aí, a gente tem os campeonatos regionais, por exemplo, e os campeões regionais têm o direito de desafiar o último campeão brasileiro. Seria interessante também, ia promover aí grandes duelos e com certeza muita rivalidade. E aí o time campeão tinha que jogar com o cinturão, para dificultar um pouco mais. Jogar com a taça das bolinhas amarrada, né, nas costas. Eu achei que você fosse falar pra botar a taça das bolinhas em outro lugar, mas tudo bem. É uma ideia melhor. A última questão que eu queria falar aqui, falando sério agora, é que eu realmente gostaria de ver a volta dos playoffs, das eliminatórias aí no Campeonato Brasileiro.
Eu acho que esse formato atual de pontos corridos acaba ficando bem chato. Eu lembro do Santos, que foi campeão em 2002, classificando em 8º. Então, é a última dica aqui, voltar com os jogos eliminatórios. Eu vou discordar rapidinho aqui, entendeu? Essa cabeça de quem mora nos Estados Unidos e quer playoff em tudo. Se você quer playoff, assiste a Copa do Brasil. E é pra isso que ela existe. É a Copa e o campeonato, são coisas diferentes. Você tem os playoffs num e você tem o campeonato de pontos corridos no outro. Assim como é no futebol no mundo inteiro. Então vai ver aí os playoffs da MLS. É isso que é futebol de qualidade, né? Que surpresa o Filó, que é o rabugento aqui do grupo, querer esse formato aí de Campeonato Brasileiro. Mas cada um com sua opinião, entendeu? Tem gente que acha que o Flamengo ganhou 87, então tá tudo bem. E o podcast aceita todo mundo, até quem tem opinião errada. Tá certo, então já que começou a treta aqui até dentro do Hora Bola, a gente aproveita pra fechar o episódio. É, a treta inspirada aí na CBF, né? Episódio que vem a gente vai ver com um formato completamente diferente, entendeu? São outros apresentadores. A gente vai rebaixar o Henrique e vai trazer outra pessoa aqui no lugar dele por interesses políticos, entendeu? Só assim pra derrubar o Flamengo mesmo, não tem jeito. Isso que o Henrique falou que ia vir sem cabeça lá, depois do episódio de São Paulo, mas não vi isso acontecer, né? Tô esperando, eu tô esperando. Mas vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo? Saber se eu tô falando aí pelo pescoço, tô sem cabeça. É só a cabeça, na verdade, que veio, né? É. Ou isso também, né? Pode ser. O corpo tá curtindo outra coisa lá, em outro ambiente, né? Epa! Mas com esse bando de besteira, a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 57, agradecendo de novo vocês por nos escutarem e pedindo para vocês irem lá e seguirem a gente nas redes sociais e também, né, passarem o nosso podcast para os seus amigos, tios, avós, irmãos. A gente está lá no Instagram e no Twitter com @horabolaspod e estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, qualquer uma que for, você consegue achar a gente lá. E se não achar, fala pra gente que a gente bota também. Beleza, galera? Eu aproveito para agradecer aqui aos meus co-apresentadores da treta. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Aquela discussão boa, né, pra encerrar o episódio de hoje. E agradecer ao pessoal aí que nos escuta. Até semana que vem. Volta aqui, corpo. Volta aqui. Tá acabando já. Tá acabando. Pode ver. Desculpa aí, gente. Tava chamando meu corpo de volta, né? Avisando que tá acabando o podcast. Mas muito obrigado aí. Mais uma semana com vocês. Espero que vocês gostem desse episódio bem sério, bem centrado, assim, sobre um campeonato muito bem organizado, né? E até semana que vem, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço e até semana que vem.